E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um bate-papo aqui na Solar TV e hoje nós vamos falar de módulos fotovoltaicos aqui com o nosso amigo aqui, Gilberto Camargos. Seja bem-vindo, Gilberto, tudo bem? Fala, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui contigo e bater esse papo aí. Legal, tô vendo que seu quadro aí de anotações aí tá bem cheio aí atrás aí. São muitos planos e muitos desafios aí para o Brasil, né, Gilberto? Cara, aqui é igual o Pink Cérebro. Vamos conquistar o mundo. Cara, vamos lá. Fala um pouquinho sobre você, a empresa que você está representando hoje aqui no Brasil e para a gente começar esse bate-papo. Tá. Bom, o pessoal me conhece no mercado, sou Gilberto Camargos. Eu já estou no mercado fotovoltaico brasileiro desde 2011. Eu comecei com uma fábrica de módulos fotovoltaicos. Eu e minha família, a gente desenvolveu toda uma linha de produção do zero, né? A gente construiu maquinário, linha de produção, todo o maquinário a gente começou do zero. E a gente começou a colocar esses módulos para rodar, para funcionar a partir de 2012, 2013. A gente começou com aquele processo de prototipagem, P&D, achar fornecedores. Então, basicamente, a gente comprava todos os insumos fora do Brasil, com exceção do vidro e do frame de alumínio dos módulos, mas todo o restante vinha de fora. A gente comprava da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, e aí a gente começou essa produção de módulos lá atrás. E aí, rapidinho, a gente viu que fabricar módulos não era o caminho a ser seguido. Eu lembro dessa história, você me contou. A gente viu que esse não era o caminho a ser seguido. E aí, a base de referência foi que naquela época a gente fabricava módulos de 65 watts, 150 watts e 250 watts na época. E aí, naquela época a gente via módulos de 240, 250 watts da Ingle, que era referência na época, a um preço no mercado aí na casa dos 700, 800 reais, enquanto o nosso módulo tinha um custo de produção de quase 1.200 reais. Então a gente já viu que não era, principalmente em início de mercado, né? Aí a gente fez um reposicionamento da empresa e nos tornamos integradores, né? Na época não tinha esse nome, a gente se auto-intitulava consultores de energia eficiente, né? Eficiência energética. E aí, obviamente, a gente caía para o lado do solar e trabalhava no modelo que hoje todo mundo conhece como integrador, que era ofertar a solução em turnkey. Que E eu fiquei experiência, hein, Gilberto? Que legal, hein, cara? E eu lembro, só complementando a sua história, eu lembro que você foi acho que foi na China, em algum lugar, e alguém te perguntou qual era a sua fabricação, não foi isso? Isso não foi na China não, foi aqui no Brasil mesmo. Foi no Foi Brasil, numa feira, foi em 2013 ou 14, se eu não me engano, acho que foi 2013, que eu fui numa feira em Porto Alegre e naquela época, né, a gente ia nos eventos de energia solar, tinha uma meia dúzia de gatos pingados ali e trocentos europeus nos eventos. E aí eu entrei numa rodinha, batendo papo com o pessoal. E aí, de repente, eu falei, eu tenho uma fábrica de módulos fotovoltaicos. Aí todo mundo parou, falou assim, como assim, cara? Uma fábrica de módulos aqui no Brasil? Onde? Como? Eu E não tô aí sabendo. expliquei. E aí eu expliquei a situação toda. Aí o pessoal, mas quantos módulos vocês fabricam por dia? Eu falei assim, a gente fabrica uns 10 módulos por dia. Mentira, a gente com muito custo fabricava 3, entendeu? E aí, você quer parecer bonito na fita, né? Já começava vendendo. Início de mercado, conhece nada. E foi exatamente depois desse evento que eu voltei, falei com os meus sócios, falei, galera, esquece fabricar módulo, não é isso que a gente tem que fazer, esse não é o caminho que a gente tem que trilhar. E aí foi dali que eu tirei esse feedback. Então a gente caiu fora. Legal. Bom, de E lá para cá, muita coisa, né? Porque você teve essa experiência. Você sabe que em foi. 2014 também, a primeira experiência que eu tive, assim, eu era totalmente do vídeo, né? E aí o mercado de vídeo estava muito fraco. Eu falei, poxa, eu vou comprar célula no AliExpress, vou começar a soldar isso, vou fazer uma célula, um módulo lá na minha sacada, lá para economizar energia. Eu também tive esse pensamento, mas eu não fui além, eu não fiz. É bem por. Cara, a gente comprou muita coisa no AliExpress naquela época. Vendia A gente. células, né? Vendia um Tudo. Na kitzinho de verdade, célula. tudo. No próprio AliExpress, você encontrava monte seu próprio painel solar. Aí tinha todos os componentes lá, entendeu? É. E aí você ia comprando todo o material. Até a canetinha de fazer a solda, cara, a gente conseguia Sim, comprar por eu lá, lembro disso. entendeu? Você tinha o kitzinho E, para comprar, é verdade. Você comprava tudo pronto ali para fazer. Bom, mas aí o exato. mercado evoluiu. Você foi para
teve um período de integração, né, no mercado, que não era integração, era um consultor naquela época, né? Aí depois você foi evoluindo. E hoje você está à frente de uma empresa de módulos, é isso? Isso. Eu brinco que eu fiz o ciclo completo, né? Eu comecei fabricando módulos, fui para o varejo na integração, eu tive uma breve experiência na distribuição, eu fui sócio de uma franquia de distribuição da Ecore, aqui em Uberlândia, por mais ou menos quase um ano, né? Eu fui sócio dessa operação. Aí depois eu saí dessa operação, fiquei mais um tempinho na gestão de projetos no varejo, e depois eu fui convidado para assumir uma gerência regional da SolarEdge, né, Legal. fabricante de inversores. Aí eu fiquei um ano e meio com a SolarEdge e depois desse tempo com a SolarEdge eu fui convidado para vir para o time da Teosan, né, Que legal, que como legal. gerente Latam. Então eu falo que eu tive a oportunidade de passar por todas as camadas do setor, né, do varejo, Beleza. a fabricação, a distribuição e nos dois segmentos, tanto inversores quanto módulos, né. Então hoje a gente está com essa experiência acumulada que é muito gratificante, porque hoje eu consigo ter uma visão global da indústria, né? Uhum. Então, eu consigo entender, quando eu converso com qualquer player do mercado, onde é que cada calo aperta para cada um. Exatamente, exatamente. E você hoje, nessa visão estratégica dentro da sua empresa de módulos hoje aqui, fala um pouquinho o que que vocês oferecem no Brasil, qual que é a linha de produtos, né? Fala um pouquinho pra gente. Tá? Eu acho que eu sou o cara mais sincero do mercado de módulos, porque eu bato muito na tecla que módulo é commodity, né? Uhum. É muito difícil uma empresa de módulos conseguir se diferenciar por tecnologia. Às vezes nós vemos alguns players, geralmente os três maiores costumam ser, né? Que no caso, hoje, os três maiores globais são Longi, Trina e Jinko, né? E aí você tem os outros players que estão na categoria Tier 1 também e que vêm seguindo o ritmo. E até uma curiosidade, talvez poucas pessoas saibam, e que existe uma cooperação entre esses fabricantes. Então, por exemplo, grandes players fabricam módulos com outros fabricantes, entendeu? Então, por exemplo, a Uhum. Telesan fabrica módulos para outros porque tem uma capacidade produtiva significativa. Então, isso Sim. acontece muito. Então, em termos de tecnologias de módulos, geralmente o que acontece é alguns pioneiros começam a implementar as novas tecnologias para testar o mercado, ver, botar Primeiro. a prova de conceito, né? E Uhum. depois vira padrão, todo mundo começa a trabalhar. Então, hoje, o que a gente tem visto no mercado de módulos que está sendo implementado são as células tipo N, né? Os N-types, e também com a heterojunção, Uhum. né, no processo de fabricação. Então, isso daí são características que estão sendo implementadas nos módulos fotovoltaicos, que vão aumentar um pouco a eficiência de produção de energia, da conversão da luz do sol em corrente elétrica, e que, ao mesmo tempo, vão contribuir para reduzir a degradação dos módulos. Então, o discurso padrão costuma ser: os módulos têm 25 anos de garantia, né, e durante esse período dessa garantia, você tem uma degradação que varia entre 0,5% a 1% ao ano, né? Uhum. Que aí é aquela conversa de chegar lá no 25º ano trabalhando com 80% da potência nominal do módulo. Então, a Isso. tendência com essas novas tecnologias é reduzir essa degradação e melhorar um pouquinho a eficiência. E, paralelo a isso, a gente vê constantes pesquisas e Tentativas, desenvolvimentos entre os fabricantes para ir melhorando a eficiência do módulo. A gente ainda, esses módulos que estão alcançando eficiências mais altas, eles ainda não chegaram no nível de padrão comercial, né? Mas a gente está caminhando para lá. Então, quando a gente começou lá em 2000, quando eu fabricava módulos, a gente tinha eficiência aí de 12, 13%, Uhum. 14%. Hoje a gente está na casa dos 21%, batendo 22%, e no universo da pesquisa, do desenvolvimento, o pessoal já bateu 27%, entendeu? Uhum. Então, assim, é um caminho gradativo a se desenvolver, e naturalmente eu acho que a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com a tecnologia dos chips de computadores, né? Eles vão ficando Sim. cada vez menores e mais eficientes, mais velozes. Eu Diminuía acho o que o tamanho, mas aumentava a capacidade dele de te dar o processamento, retorno, de processamento. exato. E o módulo também, né, quando você começou lá atrás, nossa, 230, 240, era a gente está falando do mesmo tamanho físico, né, e hoje a gente tem o mesmo tamanho físico com módulos que dobraram isso, né. Praticamente. Inclusive, falando hoje em mix de produtos, eu rece
deixa eu voltar. Falando hoje de mix de produtos, naquela época, os módulos que nós fabricávamos eram módulos de 60 células, né? E que a gente tinha aí uma dimensão de 1,65 m por 1 m e com a potência de 250 watts, por exemplo. Uhum. Hoje o mercado está oferecendo um módulo com a mesmíssima dimensão, com potência de 415 watts, potência de... Ou já tem aparecido alguns módulos com potência de 430 watts, com as mesmíssimas dimensões. Uhum. E indo um pouquinho além, né? Hoje você tem uns módulos que já duplicaram a potência, ou seja, eu fabricava módulos de 250 watts, hoje você tem módulos de 500, 550, que tem um tamanho um pouquinho maior, mas a gente já dobrou a capacidade do módulo quase que na mesma metragem quadrada, entendeu? Sim. Então, assim, a gente está vendo essa eficiência muito grande. E em termos de novidade e tecnologias, eu tô com notícias frescas, digamos assim, né? Que eu acabei de voltar da Intersolar de Munique. Eu estive lá junto com a equipe da Telesan na exibição e dando uma andada porque lá são 12 pavilhões, né? Então, enquanto aqui na É nossa pequeno, Intersolar a né? gente humilde, né, eu diria. Enquanto, enquanto aqui a gente tem um pavilhão, né, com todos os exibitores no pavilhão da Intersolar de São Paulo, lá são 12 pavilhões e cada pavilhão ele é dedicado a um mercado específico. Então tem Uhum. pavilhões que são só de módulos. De módulos, se eu não me engano, eram 4 ou 5 pavilhões, para você ter uma ideia. Então, para ter uma noção da quantidade de expositores de módulos fotovoltaicos que existem, né? E, tipo assim, eu diria que 10% deles estão no Brasil, por exemplo. Você tem uma noção da complexidade, da amplitude do mercado. Pavilhões de inversores, eu acho que eram 2 ou 3, pavilhões de estruturas, mais Nossa. 2 ou 3, pavilhões de startups, pavilhão de mobilidade elétrica. Então, É assim, outra pegada, né? nossa, é muito grande. Pavilhões de armazenamento e bateria, entendeu? Então, pavilhão de hidrogênio verde, por exemplo. Então, recém-chegado da Intersolar, a pessoa me pergunta: "E aí, o que tem novidade lá?" Eu falava: "Nada." O que eu vi de novidade lá foram, basicamente, sistemas de armazenamento de energia, storage, sistemas de hidrogênio verde e um desespero do mercado europeu por geração de energia, muito em consequência da guerra da Ucrânia. Com Então, certeza. vendo países, por exemplo, Itália, países dos Balcãs, Croácia, Polônia, essa galera toda retirando todos os impostos que existem para a implementação de Para projetos, incentivar. para incentivar, porque o preço da energia na Europa está uma loucura. Eles estão, nesse momento agora, num período de respirar, né? Porque agora lá vai entrar o verão, ainda não entrou, mas quando o inverno chegar e a dependência do gás russo se mostrar, essa galera vai correr o verão para implementar projetos. E isso, uma coisa interessante, nessa última semana, nos últimos 10 dias, apareceu aqui na internet um vídeo de uma usina fotovoltaica sendo destruída na Ucrânia, né? Que recebeu um bombardeio, não sei se você chegou Sim, a eu ver. vi. Que caiu um míssil, né? E você tem ali alguns módulos, deve ter quebrado ali talvez uns 40 módulos ali da onde o míssil caiu. Mas uma coisa interessante é que até nisso uma usina fotovoltaica ela se mostra interessante. Por quê? O míssil caiu naquela região, danificou talvez uns 40 módulos, deve ter danificado no projeto ali talvez umas 4 strings, entendeu? Mas nada que 2 dias de serviço não resolva. Se a gente fosse falar de uma hidrelétrica, por exemplo, de uma termoelétrica, se cai um míssil numa termo, numa hidro, você arrebenta uma infraestrutura para você arrumar, você vai levar uns 2 anos, talvez. Uhum. Entendeu? É, Então, até exatamente. nisso eu achei. Assim, o solar ele está fazendo um papel que está mostrando com a guerra que ele é a fonte mais rápida para ser implantada, e que Mais traz barata. barata, né? E que traz ali uma solução ali imediata ali para por isso que está tendo uma corrida agora, né? Uma grande corrida na Europa, né, Gilberto? Sim, eu acho que não só na Europa, acho que no mundo inteiro. Mas uma coisa também que a gente vende muito, né, principalmente no varejo e também no nossa indústria como um todo, que a gente está passando por uma transição energética, né? A gente está saindo dos fósseis para o renovável. Eu sou um pouco cético em relação a isso, né? Porque eu não acho que é uma transição, eu acho que é uma adição. Eu acho que é muito difícil a gente
abandonar os fósseis, né? Uhum. A gente tem que ser um pouco realista. Por mais que a gente seja aí, militantes da causa das renováveis, eu acho que a gente tem que ser consciente e abrangente. Eu acredito que uma matriz energética eficiente, ela tem que ser inteligente. E essa inteligência, ela tem que ser composta por uma matriz diversificada. Então, é aquela velha história que a gente vem comentando aqui no Brasil. A gente passou recente por uma crise hídrica, numa situação na qual nós somos altamente dependentes de hidrelétricas. Na falta da crise hídrica, teve que acionar as termos que jogaram o preço da nossa Uhum. energia lá para cima. E se a gente começasse a ter uma operação de planejamento da infraestrutura elétrica, de maneira que a gente usa as hidros como um sistema de backup, né? A gente implementa e amplia, por exemplo, uma matriz solar que é mais barata e mais eficiente do que uma termo, não eficiente em termos de potência, né? Mais eficiente no quesito implementação e geração, até pela pela a qualidade da irradiação solar que a gente tem no Brasil. E aí deixar essas termos também como um backup. Então, assim, a gente precisa urgentemente de uma reforma na nossa matriz elétrica, na maneira operacionalizar, de como se operacionaliza ela, entendeu? Com Mas certeza. voltando pro Isso fotovoltaico, é muito legal, cara, muito legal, bem observado isso e realmente, assim, não é uma ação, imediata de uma hora para outra, por mais que seja rápido a implantação do solar, mas tem que ser colocado isso, como um planejamento contínuo, né, para a gente conseguir fazer a virada de chave. Voltando para o com solar, certeza. fala para a gente. É, então, aí voltando para o solar da feira, né, Caé, você me perguntou como é que está o planejamento da Telecom hoje em questão de Uhum, produtos. É, a gente está com primeiro que a Telecom passou por uma reestruturação no mercado brasileiro, tá? Ah, a Telecom está no Brasil desde 2018 e hoje a Telecom é o sétimo maior fabricante de módulos do mundo, né, com a capacidade produtiva de 13 gigawatts por ano. E ela está no Brasil desde 2018, mas ela não vinha com um papel de destaque, digamos assim, né? A operação no Brasil ela não condizia com a posição que ela tem globalmente. Então, lá uhum. fora, ela tem uma presença mais significativa. E aí, nessa chegada, a gente fez uma reestruturação do time desde que eu vim para cá, e nisso, hoje, a gente separou de forma que a gente atende 3 nichos específicos. Então, hoje nós temos o Luiz Eduardo Sobreiro, que é o nosso Country Manager de Brasil, que ele é responsável por todo o atendimento aos clientes de geração centralizada. Nós temos o Wesley Santos, que é o nosso gerente de projetos de GD, onde ele atende EPCistas. Então, projetos de 500 a 600 quilowatts até 5 mega, ele é quem está cuidando dessa carteira. E aí, eu, como gerente Latam, eu cuido de todo o mercado América Latina e também de todo o mercado de distribuição no Brasil. E aí, junto comigo, Legal. tem a Ana Rosa, que também faz esse atendimento. Então a gente resolveu dar essa nichada para organizar a operação e foi bom porque desde que a gente chegou de um ano para cá, a gente já aumentou significativamente os resultados da Telecom. Então aí em um ano a gente já botou mais de 150 mega para dentro do Brasil, entendeu? Olha só. Que é um número que a Telecom nunca tinha alcançado. E a gente está dentro de alguns players bem interessantes, que é distribuidores que têm significância no mercado. Então, hoje, a gente tem parceria, por exemplo, com Genix, a gente tem parceria com VEG, a gente tem parceria com a Bell Energy, a Ribeiro Solar. Então, são alguns players que estão significativos e a gente está trabalhando com essa abertura de mercado aí. Que bacana, que legal. E hoje, assim, você classificaria hoje como mercado principal da Telecom, o mercado centralizado ou os dois mercados são iguais para vocês? Cara, sem dúvida o mercado de distribuição é onde o movimento acontece, né? Uhum, O diferencial é que no mercado de geração centralizada, você vai ter volume, mas em negociações spot, né, digamos assim, uhum. específicas. Na distribuição já é um pouco diferente, porque a gente está sempre trabalhando com o planejamento de compra do cliente, né? Então, a gente É tem um histórico aí constante, dos né? últimos. É um, Exato, é um ticket constante. Já no GC, não, né? Já é uma coisa exatamente. que é variável. Às vezes tem, às vezes não tem. Exatamente. Então, se bem que recentemente agora está tendo muitos projetos, É, mas é.
na distribuição, a gente está sempre trabalhando com forecast. Então, que nem eu estava falando antes, no mercado de modos, somos commodity, entendeu? Então, quando eu venho para atender o meu cliente, qual que é o diferencial que eu consigo trazer? Se a gente for buscar literatura de negócios, por exemplo, de gestão, de administração, commodities, elas conseguem se diferenciar no mercado apenas por duas variáveis: preço e disponibilidade. São as duas únicos diferenciais que uma commodity consegue oferecer. O que a gente traz de diferencial na Talesan? A gente traz toda a experiência do time. Então, eu tenho 10 anos de mercado, o Luiz, ele tem uma experiência gigantesca, é um dos caras que eu vejo que mais conhece de geração centralizada no Brasil. Temos o Wesley, também conhece bastante. Então, a gente traz como diferencial o nosso serviço. E a gente, naturalmente, a gente não cobra mais por isso, mas a gente traz como diferencial para poder agregar para os nossos clientes, entendeu? Uhum. E é justamente aí, trazendo essa inteligência de mercado, que a gente vai acoplando. Qual que é a estratégia da Telesan? Ser o maior distribuidor do Brasil, ter a maior presença no Brasil? De jeito nenhum. Eu costumo brincar que a nossa estratégia é ser o SBT. Eu quero ser o segundo, eu quero ser o segundo de todo mundo. Por que a gente usa essa estratégia? O mercado, dos últimos 2 anos, a gente viu que a gente teve um blackout de produto no último trimestre, né? Então, 2020, 2021, chegou ali por meados de setembro, outubro, começou a faltar produto, né? E nessa falta de produto, naturalmente, por consequência de fatores macro, como problema na cadeia de suprimentos da China, problema no frete. Então, tudo isso foi gerando a bola de neve que resultou nessa situação. Mas onde é que está o diferencial hoje que a gente traz para o nosso cliente? Trazer planejamento de compra, trazer um planejamento onde eu falo para ele, cara, você tem uma demanda de comprar, sei lá, 20 mega, por exemplo, não compra tudo comigo, não. Compra um pouquinho comigo, compra um pouquinho com o outro. Por quê? Dessa maneira, você distribui o seu risco de compra e garante que você vai ter produto de todo jeito, entendeu? Uhum. Um Você é problema super que... sincero, hein, Gilberto? Cara, eu Cara, costumo dizer você que eu me sou... fez lembrar um cara que eu ia comer lá no shopping, né? E aí eu chegava para comprar assim um prato ali e falava: "Não, não pede esse aqui hoje não. Sabe por quê? Esse molho aqui já foi requentado, já foi guardado. Pede esse outro aqui que tá mais fresco aqui". E o cara da mesma loja, né? Aí, cara, eu achava isso fantástico, porque esse cara assim, ele era muito sincero, ele era o gerente da loja e ele falava a verdade mesmo. Ele não, sabe aquele filme O Mentiroso? Eu acho que ele não conseguia mentir, ele conseguia falar só a verdade. Então, muito legal, mas continua, Gilberto. Eu costumo brincar que eu sou um sincericida, entendeu? E, cara, mas eu acho bacana porque é o seguinte, eu costumo dizer que empresas são feitas de pessoas e pessoas se relacionam com pessoas. Então, quando eu entrego essa sinceridade, essa inteligência, esse planejamento de mercado para o meu cliente, cara, é o que eu esperaria que alguém fizesse comigo. Com Entendeu? certeza. Então, quando eu trago isso para o meu cliente, cara, eu estou construindo credibilidade, eu estou agregando para a operação do negócio dele. A gente sempre fala aqui que é o seguinte, cara, eu quero entender como é que está a sua operação para que eu possa integrar ela como se eu fosse uma peça da sua engrenagem. E eu quero te ajudar Uhum. a rodar, eu quero trazer eficiência. Então, quando a gente traz esse nível de informação, é justamente para agregar, entendeu? E eu acho que aí sim se transforma um relacionamento de ganha-ganha. Que legal. E aí todo mundo fica satisfeito. Muito bacana. É legal saber essa posição sua, né? Hoje, dentro de uma empresa que é uma empresa respeitada, considerada não só no Brasil, mas no mundo, e você está posicionado aí para ser parceiro mesmo, né? Ouvir o cliente, ouvir ali o amigo do dia a dia ali que está com as dores de entregar um projeto e será que vai chegar? Como que eu vou fazer isso? Então tem isso também, né? Então isso é muito bacana. Exatamente. Claro. E só para a gente finalizar, eu queria que você desse um recado aí para o mercado aí, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a marca. Cara, o primeiro recado que eu quero dar para o mercado é o seguinte: se você é integrador, é vendedor lá na ponta, lá no varejo, por favor, para de falar para o teu cliente que o módulo mais potente é melhor. Isso não tem o menor sentido. E por que Concordo. que eu vim trazer isso para vocês? Porque lá fora a gente tem um mercado de módulos muito bem definido, aonde você tem módulos que são direcionados para telhado, você tem módulos que são direcionados para solo, você tem módulos que são direcionados para projeto de grande geração. Então a gente está vendo chegar módulos aí de 660 watts, 670 Ele watts, usa isso como argumento, né, para falar: "Nossa, eu tenho o melhor módulo de última geração". não faz o menor sentido. Uhum. Hoje,
as 3 potências de modos que estão dominantes no mercado fotovoltaico brasileiro são modos de 450, 460 watts, modos de 500, 505 watts, modos de 535 a 550, e agora está começando a chegar os modos de 600 para cima. Mas eu acho que os 3 principais são os 450, 500 e 550, tá? Uhum. 450, eu acho que está num tamanho legal. Tem uma outra família de modos que eu estou batalhando muito, e eu vejo outros caras estão trazendo também, que é os modos de 415, 405, que são esses modos de potência pequena e que super atendem, entendeu? Às vezes, se você abrindo um coloca espaço, mais modos... consumidor final que está assistindo esse recorte aqui, que a gente vai fazer um recorte disso e colocar no Instagram. Você, consumidor final, que pensa em comprar um gerador solar fotovoltaico, você tem que saber disso. Porque às vezes você vai receber lá 5, 10 propostas e ali você já começa a eliminar os que não falam 100% a verdade, né? E que querem vender só. Porque módulo para telhado não é o maior módulo. Esse módulo pode prejudicar o seu projeto, pode prejudicar o seu telhado, né? Ele pode dar torção na hora de deslocar isso lá para cima, ele pode fazer uma série de coisas que pode dar problema para você. Ele é mais Tem o pesado, módulo ele pode... certo, a ferramenta certa para cada aplicação. Então é isso. É isso, né, Gilberto? Exatamente. Então, assim, o meu recado para o mercado é esse, entendeu? Vamos ter consciência do que você está ofertando. Então, esses modos de 415, eu acho que tem um potencial muito grande de ganhar mercado no Brasil. Modos de 450, eu acho ok para telhar. Até 550 eu acho ok. Os de 600 para cima eu já acho que é desnecessário. Então, tipo assim, se você tem área de sobra no seu telhado, reveja essa questão, porque módulo, imagina, um módulo de 2,30 m por 1,20 m de largura, pesando 35 quilos. Aí o instalador vai subir no telhado com isso daí, bater um vento, o cara vai voar longe, entendeu? Então, além de pensar em inteligência, eficiência, pensar em segurança também, eu acho que vale muito. E, fechando aqui, falando da Talesan, a Talesan está aqui para contribuir para os distribuidores, para os projetistas e também para os grandes projetos aí. E pode contar com a gente, que nem eu falei, a gente não está aqui para ser o principal fornecedor de ninguém, queremos ser fornecedor complementar, porque o mercado é gigantesco, tem espaço para todo mundo, e a gente está aqui para contribuir para a sua inteligência de compra. E hoje a Talesan é, sem dúvida, um dos melhores módulos do mercado, e quando eu digo os melhores módulos, não é pela qualidade da célula, é o processo de produção, controle de qualidade, isso faz um grande diferencial. Show de bola, meu amigo. Você é o cara aí da sinceridade. Quero te encontrar mais vezes aqui na Solar TV para a gente falar de tecnologia, de mercado, de tendências e esse bate-papo que é tão importante aí para a gente conversar aqui na Solar TV. Gilberto, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Nos vemos, então, uma próxima vez aí, ou presencialmente em algum evento, ou aqui na Solar TV virtualmente. Com certeza, Ricardo. Conta comigo, o que precisar aí, e a gente se vê em breve. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço para você e para todo mundo aí da Solar TV. Valeu, pessoal. Até!